Porque, por definição, a autoimagem é errada. A autoimagem é você representando você mesmo para si. Eu vejo muitas pessoas, né, acompanhando um pouco aí pela internet, que tem uma comunicação muito efetiva e você vê que tecnicamente tem vários problemas. No Rodricast de hoje, o meu convidado é Roberto Malê, ator e diretor há mais de 40 anos. Hoje, usa o Instagram para ajudar profissionais a elevar o nível da expressão, com um trabalho muito prático do encontre sua própria voz. Porque as pessoas não têm um centro, vamos dizer assim, e nem filtro quase. Então elas estão ao sabor do movimento das redes mesmo. E a gente sabe como é esse movimento. Esse movimento tende ao caos. Para a maioria das pessoas é prejudicial. Ele quer receber a coisa pronta. Em termos de conhecimento, isso não existe. Isso seria informação, receber a coisa pronta, né? Costumo dizer que é um abismo entre a cabeça e o coração. E as pessoas se informam muito e acham que uma informação já lhe basta. Ele foi professor do Instituto de Artes da Unicamp. Ele também criou a plataforma Convívio, com encontros semanais voltados para a vida interior e estudo em comunidade. Se você não está interessado, a pessoa não se interessa. E se você fingir que está interessado, ela finge que está interessada também, mas não se interessa. Quem se comunica melhor, de fato, é quem é apaixonado pelo que faz, pelo que está comunicando, porque isso se traduz, o cara começa a falar daquilo, o olho brilha, tudo ganha em expressão. Fale sobre aquilo que você ama, sobre aquilo que tem valor para você, esse é o primeiro ponto. Eu não amo nada, bom, então não fale. Neste episódio, a gente vai entrar no que realmente muda a sua comunicação, do técnico ao que faz a mensagem bater. A oratória, eu costumo dar não mais de 10 minutos por dia de exercício. Agora 3, 4 vezes por semana, pelo menos. Em meio ano, há uma transformação já radical na qualidade da voz. Você acha que a comunicação ela está mais ligada à técnica ou ela está ligada à técnica e à expressão da alma? Não, o essencial é a expressão da alma. Sabe, eu vejo muitas pessoas, né, acompanhando um pouco aí pela internet, que têm uma comunicação muito efetiva e você vê que tecnicamente tem vários problemas. Sim. Claro que ela poderia ganhar ainda em qualidade, mas que funcionam perfeitamente. E às vezes até características que, em geral, a gente coloca como padrão, vamos dizer assim, como, por exemplo, se você está dando uma palestra, não se mover muito. Outro dia eu estava vendo o Jordan Peterson, ele caminha o tempo todo. E, entretanto, com ele funciona, aquilo não é um ruído. Porque você vê, né, que naquele trajeto ali ele está mesmo processando o raciocínio. Então, eu acho que o fundamental mesmo é a expressão daquela individualidade, né, que venha mesmo do coração. E isso no Peterson e nos grandes comunicadores sempre acontece. Eu sempre tive essa percepção que o grande comunicador ele tem dentro dele uma chama muito intensa. Sim, sim. Né? Que é o carisma. Sim, sim. E aí a parte de expressão corporal. Mas existem técnicas também que fortalecem essa característica, né? Sim. O que você acha que é uma das principais técnicas que todo orador deveria ter, independente dele ter essa paixão ou não? Olha, uma boa voz, uma ressonância vocal. Eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Eu acho fundamental. E isso nós Explica perdemos um pouco sobre muito. isso, porque assim, eu sou músico, você trabalhou no teatro milhões de anos, ainda trabalha, né? Mais de 40 anos, né? Sim. E assim, pra gente falar ressonância vocal, fica uma coisa abstrata. A gente sabe o que tá, né, o que a gente está falando, mas Sim. Às vezes as pessoas não têm a dimensão. O que é a ressonância e como que ela funciona na oratória? Bom, os nossos ossos, e particularmente o crânio, funcionam mesmo como uma caixa acústica, né? Sim. Você já deve ter visto uma alto-falante sem caixa acústica, fica metálica, a voz plástico. Desagradável. Né? A madeira ali, né, funciona como a caixa de ressonância. E a caixa de ressonância da voz humana é fundamentalmente craniana. Tudo bem, os ossos também, peito, etc., também compõem, né? E no mundo contemporâneo, que a gente é muito cercado de tecnologias, né? Ali pela adolescência, as pessoas vão
diminuindo a ressonância vocal. Ela já não está... Se você pegar uma criança, a voz tem muito corpo. Tem. Né? Por isso que o chorinho da criança ele vai lá no fundo. Ela chora com o corpo inteiro. Sim. Né? Depois vai reduzindo. Se você pega um adulto chorando, né? Mesmo que ele solte o choro, é contido. É contido, fica muito... Porque, claro, né, a gente se reserva, isso é natural e não é negativo. Sim. Mas vai criando um mau hábito de fala, e ainda com, hoje em dia, microfone, celular, a gente não precisa de projeção, né? Já não precisa... Aumenta o volume. Aumenta o volume. Então a voz, aqui eu estou com a voz ressoando no corpo, né, no crânio, mas a maioria das pessoas traz para cá, ó. Uma voz fica meio na garganta, ela perde brilho, perde corpo. Sim. Né, porque os ossos funcionam mesmo como uma caixa de ressonância. Além disso, nós temos ainda os ossinhos flutuantes, né, que criam harmônicos na voz, se ela está colocada, né, nessa caixa aqui. Então, ao longo do tempo, se você for trabalhando isso e recuperando essa ressonância, a sua voz não só vai ganhar em corpo, mas ela vai ganhar em harmônicos. Ela vai ficar mais rica sonoramente. Eu falo que a voz é como a culinária. Pequenos detalhes que vão se juntando. Exatamente. E vão trazendo o corpo daquele bom prato, ou daquela Exatamente. boa voz que você vai ouvir. E a voz muito boa é um diferencial competitivo, sempre foi, mas hoje, acho que as pessoas se comunicam na rede social, sim, mais ainda. E como é que foi para você esse movimento de falar, poxa, eu vou vir daqui dessa área do teatro, professor, e vou atuar com líderes empresariais, pessoas que se comunicam para melhorar a oratória deles. Como que foi esse movimento? Em 2015, o Arno Alcântara, que é muito amigo meu, sim, ele me propôs fazer um curso. Ele conhecia já meu trabalho, ele vem do teatro também, foi meu aluno até. Legal. E me propôs fazer um curso chamado Encontre Sua Própria Voz. Porque ele sabia mesmo desse meu... Né? Eu tenho já uma voz, né? Eu tenho uma coisa privilegiada já, e que também na juventude eu gostava muito de ler poema em voz alta. Recitar, né? E isto foi colocando, claro, e também todo o trabalho com teatro, né? Aí eu imediatamente aceitei e a gente fez esse projeto. Tem 3 versões já, depois a gente gravou esse curso em 4K. Vocês fizeram o curso gravado, vendeu online? Isso, a gente fez o curso online. Fez o curso online. Os 2 primeiros, a gente fez 2 versões, tá. 2015 e 2016. E aí, claro, as gravações... No início, né, da rede social ali, quando começou a virar um negócio, né? Exato. Tinha o Pedro Superti naquela época que falava de posicionamento de imagem, por exemplo. O Érico Rocha estava surgindo ali também nessa época, no início mesmo. Era o início. E aí... eu comecei dei esses 2 cursos online, ficou lá gravado. E também na mesma época, agora foi um pouquinho antes até, 2014, eu comecei a gravar poemas só em áudio e publicar no YouTube. Que legal. Aí eu gravei durante uns 2 anos e meio, eu devo ter mais de 1000 poemas gravados lá. Jura? É. Estão no seu canal do YouTube? Estão no canal do YouTube. Legal. Tem uma playlist lá só dos poemas, né? E aí veio o convite depois, quer dizer, depois eu fiz um encontro em Sua Própria Voz presencial e gravamos também. Né? Legal. Né? E aí isto foi direcionando, aí começou a coisa... Alguém me sugeriu, o João, meu filho que está aqui, que trabalha comigo hoje, não foi você, eu acho que foi antes, né? Foi alguém que me sugeriu um curso mais voltado para a oratória. E aí eu achei que exatamente era uma área que eu já estava trabalhando muito. Eu já estava abandonando o ensino em teatro, agora eu sou aposentado, né? Eu dei aula na Unicamp 21 anos. Mas eu já estava num período, e aliás foi na pandemia ali também. Sim. Acho que a pandemia contou muito nisso aí. A pandemia foi um momento muito triste, mas ele abriu novos mercados com muita violência, muita força. Porque a gente tinha que estar ali online. Exato, né? Exato. Então ali a coisa também alavancou a coisa.
E aí eu fui mergulhando e vi que as pessoas tinham interesse e também via, né? Eu tenho um ouvido muito sensível, né? Muito educado ao longo dos anos. Via que estava muito ruim, as pessoas não tinham... Porque não é só na internet, né? É mesmo presencial, às vezes você vê... Se bem que aí tem sempre a facilidade, por um lado, do microfone, mas é um microfone que está amplificando uma voz que está metálica, está apequenada. Né? A origem já não está boa. Não está boa. Sim. E aí a gente começou a fazer, primeiro gravando coisas no YouTube, falando sobre isso, as pessoas se interessaram, até que a gente... Já existia esse curso Encontre Sua Própria Voz, que, na verdade, ele já é uma introdução ao assunto. Porque tem esse detalhe, né? Eu faço uma distinção entre oratória e retórica. Maravilha. Que não é tradicional, mas que, se você olhar com cuidado, sempre se falou dessas duas dimensões. Sim. Né? Eu acho que as pessoas confundem muito as duas confundem. coisas. Quer dizer, a oratória é mesmo o aspecto material da coisa. Como colocar a voz, a questão do gesto, entonação, enfim, todos os elementos corpóreos mesmo. Que representam um percentual absurdo da comunicação. Exatamente. Mais até do que é dito. Exatamente, exatamente. E a retórica é a construção do discurso. Exato, que é o que é dito. Que é o que é dito, né? Então, muitas vezes, você tem um discurso até bem construído, mas quando o cara fala, ele não pega, a coisa não chega em você. Não toca a alma. Exatamente, né? Exatamente. Que é onde eu acho que a mágica acontece. E você acha que é mais fácil desenvolver na pessoa a retórica ou a oratória? Se ela tiver persistência, se ela quiser... tem que querer. A oratória leva menos tempo. Sim. Porque a retórica subentende também toda uma formação... Repertório, né? Repertório, leitura. E isso leva décadas para você adquirir, né? A oratória, se você seguir lá, exercício, eu costumo dar não mais de 10 minutos por dia de exercício. Agora, 3, 4 vezes por semana, pelo menos. Sim. Em meio ano, há uma transformação já radical da qualidade da voz. Então, é mais rápido, é mais fácil Sim. também. Sim. Não depende de outras coisas, depende só da vontade do cara e fazer aqueles exercícios, né? O que eu tenho constatado é que, talvez no Brasil isso seja pior, não sei. Mas é da natureza da coisa, né? Quando você compra um curso gravado, tá lá os exercícios, você, mesmo que seja 5, 10 minutos por dia, as pessoas não têm persistência. O índice de pessoas que finalizam um curso online é muito baixo. É muito baixo. É muito baixo. E aí, eu já conversei isso com vários produtores de cursos, né? E o brasileiro... Se foi professor, talvez você tenha uma outra visão, mas eu acho que no Brasil a gente se acostumou a aprender as coisas de uma forma muito orgânica. Eu falei isso aqui esses dias, que você entra numa empresa, o cara fala, senta ali do lado do Jorge. Jorge, filho é teu, hein? Tu bota esse cara pra produzir, cola no Jorge aí que você vai se dar bem, vai passar de ano. Copia o que o Jorge tá fazendo. E o cara senta ali e vai aprendendo organicamente. E você pega, nos Estados Unidos, o aprendizado não é orgânico, ele é técnico. O cara lá, quando estuda teatro, ele estuda teatro musical durante 10, 15 anos. Uhum. Ele estuda dramaturgia de televisão 10 anos. Ele estuda... Porque são cadeiras diferentes. O ator aqui no Brasil, que a gente sempre brinca, né? Bota o cara na malhação. Depois da malhação, vai ter um negócio aí, agora é teatro. Não, faz a preparação ali rapidinho. Sim, sim. Então é muito orgânico. Eu acho que isso ficou enraizado culturalmente. E tem uma outra questão que eu acho que o excesso de informação é um problema. Sim, sim. Como é que você vê isso na rede social, né? Você que tem todo esse repertório acadêmico e literário e de técnicas. Você acha que a rede social está facilitando a vida das pessoas ou está confundindo? Olha, eu acho que na maioria dos casos está confundindo. Porque as pessoas não têm um centro, vamos dizer assim, e nem filtro quase. Então elas estão ao sabor do movimento das redes mesmo. E a gente sabe como é esse movimento. Esse movimento tende ao caos. Tende ao caos. Tende ao caos. Tende ao caos. Então eu acho que para a maioria das pessoas é prejudicial.
E, por outro lado, você, né, para uma minoria, né, que já tem um eixo, vamos dizer assim, e tem um objetivo muito claro na vida, e trabalha nesse sentido, pessoas que são disciplinadas, aí é uma maravilha. Porque hoje em dia a gente tem acesso, né, não só em termos de audiovisual, mas as bibliotecas do mundo inteiro, né, já tá tudo digitalizado. Então você tem acesso a tudo. Fora, né, quer dizer, claro, as coisas mais recentes ainda não entraram em domínio público, mas o que está em domínio público é um absurdo. É um absurdo. Eu vejo um movimento, e eu passei por isso, acho que em algum momento, desse excesso de informação, você tem aquela obesidade intelectual, sabe? Sim. Que você começa é tanta coisa, principalmente com a chegada da inteligência artificial. A inteligência artificial me ajudou muito a aprofundar certas pesquisas. Sim. Poxa, eu gostei muito desse livro. Me traz as pessoas que são antecessoras a esse movimento, que ajudaram a fundamentar esse pensamento. Aí trazia. Aí você vai ler. Só que é sem fim. Não tem fim. É sem fim. É. E aí gera, e em alguns momentos eu fiz muito essa reflexão de, cara, detox digital, começa a ler uns livros mais leves para dar uma... Sim, sim. Aí volta, beleza, volta para a frequência. É. Aí você volta a aprender, você volta a materializar o conhecimento em prática. Mas eu vejo essa questão, essa dificuldade que as pessoas estão tendo de saber selecionar coisas, de ir até o final daquilo que elas se propõem a fazer. Sim, sim. Né? E de expectativas também. Você fala, poxa, para mim, você falou 6 meses o cara tá com a voz pronta, eu achei fantástico. Achei até rápido. É rápido, né? É rápido. Só que para algumas pessoas falar 6 meses, ela não tem esse tempo. Você fala, por quê? Sim. Não, porque minha rede social tem que bombar. Sim. Mas não vai bombar do dia para o outro. Sim, sim. Há quanto tempo você está no Instagram? No Instagram? Sei, eu não tenho ideia. O que? 8 anos? 6 anos? Por aí. 7 anos. A gente está mais ou menos no mesmo tempo. E é uma construção, né? É lento, né, o processo. A não ser que você fure a bolha, né? Sim, Só sim. que aí ao furar a bolha, as pessoas... eu queria um pouco da tua visão nisso. É muito difícil você ver alguém furando a bolha com um discurso muito consistente. É. E aí eu falo, será que a rede social privilegia o conteúdo raso? Acho que sim, na medida que o conteúdo... Se o conteúdo raso for, vamos dizer, suficientemente atraente, né? Essa coisa dos gatilhos que o pessoal tem hoje, né? Sim. E que hoje até está funcionando, pelo menos para quem é um pouquinho mais atento, menos, porque o pessoal não processa isso, então o gatilho vem quase explícito, né? E a gente já não engole mais. Sim. Mas a maioria da população ainda engole a coisa. Engole. Depois que você começa a estudar gatilho mental, eu tive aqui comigo o Gustavo Ferreira, que ele tem um best-seller sobre esse tema, gatilhos mentais. E depois que você fala, lê o livro dele, que é um livro fininho, fácil de ler, ele pega muita coisa ali do Robert Cialdini ali, do Armas da Persuasão. Só que se você lê aquilo ali, você identifica até pelo nome. Fala fulano disso aqui, ciclano disso aqui. Sim, sim. Porque a gente tem uma visão mais técnica da coisa. Sim. Mas o cidadão comum, né? Ele só recebe aquilo. Ele só recebe. Porque o Brasil tem esse problema mesmo antes das redes sociais, né? Você vê que, em geral, o brasileiro é muito passivo. Ele não busca conhecimento, em geral. A grande maioria da população é um negócio muito impressionante. Então, ele quer receber a coisa pronta, quando, em termos de conhecimento, isso não existe. Porque isso seria informação, receber a coisa pronta, né? Eu costumo dizer que há um abismo entre a cabeça e o coração. Né? Sim. E as pessoas se informam muito e acham que um conhecimento puramente, não é um conhecimento, né? Uma informação já lhe basta. Ela já está entendendo as coisas. Já está satisfeita. Né? Que a gente chama de guru de corte de podcast. Não é? Tem um monte de guru aí hoje. E a gente vê isso na rede social de forma muito intensa. Como é que você lida com esse tipo de comentário? Você não liga? Qual tipo de coisa?
Quando você está exatamente nesse movimento onde você entra e pega uma polarização em cima de algum tema e que você vê esses comentários de guru de corte podcast, que sabe tudo e não sabe nada. Sim. Como é que você lida com isso? Você debate com as pessoas ou você... Não debato. Eu odeio polêmica. Apesar das pessoas acharem que eu sou polêmico, é só por causa das minhas posições, mas eu odeio polêmica e não tenho paciência para isso. Até porque uma vez eu tive que entrar numa, porque era mais pessoal mesmo a questão, e eu sou lento, eu não respondo de qualquer maneira. Sim. Aquilo começou a ocupar a minha vida. Sim. Né? Porque eu botava... Era uma coisa mais no Facebook, né? Então os textos eram maiores. Aí eu levava, para fundamentar mais. Levava um dia para escrever o texto, né? De volta, claro, não ininterruptamente. Postava e o cara em 10 minutos já me dava um texto de meia página. De meia página. Aí eu digo, eu não vou continuar isso aqui, porque isso aqui vai matar meu tempo. E aí abandonei a polêmica, quer dizer... Eu fui por esse caminho também. Às vezes eu faço um ou outro tema um pouquinho mais polêmico, para dar um pouco de discussão, mas eu falo que eu deixo a discussão com o Fla-Flu. Eu soltei a ideia e deixo o Fla-Flu se manifestar. E aí é a livre expressão, deixa a pessoa se manifestar. É um post público. Né? E aí eu brinco que hoje minha decisão é o seguinte, para eu responder, vai me dar retorno financeiro? Não, então não gasta energia. Esse cara pode ser o seu cliente, pode ser um próximo. É uma dúvida que ela é pertinente, porque às vezes a pessoa concorda em gênero, número e grau do que eu falei de maneira pertinente. Sim. E aí é onde o debate cresce. Claro. Né? Mas é difícil você ver isso na internet. Até porque o cara que tem já uma visão maior, ele não entra na ria. Ele não entra ali para dizer uma frase. A minha esposa, ela fala sobre economia, que ela trabalha com investimentos. E aí a gente, quando montou lá a estrutura de conteúdo dela, eu falei, cara, macro, micro e geopolítica. Fala desses assuntos que é o que está na mente do cliente. E aí vários posts delas, principalmente no TikTok, mas vem tipo... E aí entra a torcida, né? Sim, torcida organizada de político. Do lado A e do lado B. Né? E eu nasci em Brasília, né, Roberto? Então, eu conheço bem. Para mim, só existe um lado lá. É o deles. Sim. Nunca é o nosso. Então. E falando nessa questão, né, de polêmica, como foi para você fazer Fausto? Foi uma alegria, foi muito bom. Eu nunca tinha feito cinema, né? Eu sou teatro, sempre fui. É completamente diferente, né? É completamente diferente. Do ponto de vista do ator, se você é um ator maduro, não é tanto. Você até consegue articular a coisa bem. Eu não tive, exceto o problema da memorização, né, que ali eu tive dificuldade, até porque era muito texto. Eu acho que eu tenho mais texto do que todas as outras personagens somadas no filme. Sim. Né? Mas não tive dificuldade de interpretação. Agora, as condições, né, da obra mesmo é completamente diferente. Quem produziu foi o Brasil Paralelo. Foi. Como foi para você? Porque assim, a gente sabe que existe uma rixa entre eu falo que o Brasil Paralelo e o mercado publicitário vivem numa rixa, né? Porque eles são direitistas e o mercado publicitário em geral é de esquerda. Sim. E quando a gente fala de atores e de teatro, você majoritariamente tem pessoas de esquerda. Sim. Né? Como foi isso? Dentro do teu meio, dentro do teu núcleo? Olha, eu nem sei direito a repercussão, porque isso começou para mim já cedo, no final da década de 90, início do milênio. Né? Começou eu me afastando mesmo do meio teatral, mesmo meio artístico em geral, porque não tinha saco para aquela atmosfera ali. E também tem uma coisa de natureza mesmo, eu sou muito recolhido, fico muito em casa, não ia a festas, e aí você mesmo começa a ser ignorado porque você não está presente. As pessoas não lembram de você. E como tem um trabalho individual, antes eu dirigia um grupo pessoal, né? Enfim, onde a gente produzia. Durante 10 anos a gente atuou aqui em São Paulo. Produzindo peças. Produzindo peças. Legal. E fazia... Ali a gente circulava. A década de 90 ainda dava para dialogar com a esquerda. Eu nunca tive problema com diálogo. Aliás, eu não sou propriamente de direita. Hoje está mais difícil.
Não, hoje está impossível. Eu brinco que eu sempre fui progressista, só que o progressismo foi tão para a esquerda que eu virei um conservador de direita. Quase ultradireitista. Esse negócio de esquerda e direita, para mim, é marcha militar, né? Acho que tem coisas que têm que ser mudadas e tem coisas que têm que ser conservadas. Não dá para a gente pensar assim, eu sou conservador. Vou destruir tudo. Em tudo. Não dá. Não é possível, não né? Dá. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Porque pelos teus textos, a maneira ali do teu Instagram, dá para perceber que você tem um viés mais afastado da esquerda de agora. Sim. Né? E que traz uma camada de percepção visual que você fala, poxa, tá descolado do que seria o óbvio. Sim, né? sim. E aí isso chama mais atenção. Né? Então, eu venho acompanhando aí essa polarização, que eu acho que ela não agrega em absolutamente nada, mas eu tenho visto muitos comunicadores se comportando de uma maneira interessante, tanto de esquerda quanto de direita, que é a esquerda crítica e a direita crítica. Sim. Né? Criticar o próprio lado. Sim. Senão eu vou falar que eu sou flamenguista. Senão eu vou falar que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Por quê? Porque é. Claro, e é o que a gente está vivendo, né? E eu sou católico, né? Sim. Então, o catolicismo é católicos, né? Em grego quer dizer universal. Você procura estar acima dessa polarização que muitas vezes se torna burra. Porque, como você diz, vira torcida. Ou você quer botar alguém no poder mesmo. E eu nunca me interessei por essa questão. Inclusive, meu conhecimento de teoria política é muito fraco. Eu não me atrevo a falar sobre isso. Sim. E não me interesso por isso. Sabe? Tem tanta coisa boa, né? Então, no meio, que eu acho que mesmo no meio católico, acaba sendo conservador. Sim. Né? Quando você vai para o ponto de vista. Foi tão longe que agora não. Você já está desse lado aqui agora. Você mesmo disse há pouco, né? O que eu acho é que assim, falta muito mesmo isso que você disse. Você viu nos meus posts lá um cuidado visual, um cuidado mesmo com a palavra. Muito que cuidado. O pessoal não tem formação artística. E mesmo no catolicismo a gente vê isso muito. Eu acho muito grave isto. E não é recente, isso é uma coisa que começa, pelo menos no século XVIII já, né? Um mau gosto que começou a se estabelecer e uma ignorância mesmo das grandes obras de arte. Sim. Então você vê que a música nem é litúrgico aquilo em geral no Brasil, né? Virou uma coisa assim, é música popular que não tem nada a ver com a estrutura da liturgia. Sim. Né? E isso se tornou endêmico. Tá? É preciso um trabalho lento aí de recuperação do senso artístico. Uma banalização da cultura como um todo. Sim, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, Roberto, e aí esses dias eu estava mostrando para ela, olha o Rio de Janeiro na década de 40. Aí você recupera, tem umas imagens, poucas, mas tem, você acha, né? Olha aqui o Rio de Janeiro na década de 60, quando Brasília foi fundada, olha como era Brasília e tal. E aí aí eu pego para ela e falo, olha a música, como era. Olha a música hoje. Não dá. Aí você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Caiu uma bomba atômica. Tsunami, né? É que, na verdade, as coisas foram ganhando proporção de massa. Sim. E aí, se você pegar ali o Psicologia das Massas lá, ou do Freud ou do Le Bon, que é ali, o do Le Bon é de 1890. Se você ler esse livro, ele parece que foi escrito ontem. Porque ele fala ali do movimento da massa na Revolução Industrial. E a gente está vivendo uma revolução digital. Sim. E a massa tem voz. E aí ele traz no livro que quando a massa tem voz, a sociedade vai ser corrompida. Quando a voz da massa fica maior do que a voz do intelecto, da arte, da ciência, da cultura, a sociedade quebra. Porque o comportamento do ser humano na massa, ele é um comportamento burro. Mesmo que o ser humano indivíduo seja inteligente. Exato. Quanto mais vai aumentando a multidão, vai caindo. E tudo é feito para a massa. Sim. E aí, como é que é esse desafio de criar conteúdo e você tem um conteúdo que tem profundidade para uma audiência hoje que não se acostuma tanto? Como que você vê essa percepção das pessoas assim com relação a isso?
É difícil, porque a maioria das pessoas... No caso das mídias sociais, eu acho que o grande problema é você conseguir fazer algo que tenha um certo grau de profundidade em 1 minuto e meio, 2 minutos. Que tá bom agora, porque se a gente conversasse ano passado era 15 segundos. Pois é. Graças a cara, o que você faz em 15 eu não vi a hora do corte mais longo. Agora, a melhor performance de corte é de 60 e 90 segundos. Uhum. São os cortes que mais performam. E eu falo, nossa, já dá para fazer alguma coisa. Eu tenho 6 vezes mais tempo para falar, Sim. Nem sei o que fazer com esse tempo todo. Sim. E a gente vai ficando tão acostumado. Eu peguei uma palestra que eu dei pro meu grupo lá de mentorados recentemente. E aí eu falei, vou fazer uns cortes e tal. Botei lá no Opus, a gente tem equipe, mas isso eu boto lá no cortador automático lá de IA e tal. E ele cortou os trechos, e os trechos eram inteiros, sem corte. Aí eu falei, eu já tô falando em modelo de corte. Ah, meu Deus do céu. Porque molda a comunicação. Sim, sim. A gente vai ficando com essa comunicação fragmentada, né? Sim. E hoje, quando você trabalha com as pessoas, você consegue trabalhar isso também com elas? Ou mais a parte da oratória mesmo? Mais a parte da oratória. Até porque não precisaria vamos dizer, um tempo maior, um curso de outra ordem. Sim. Agora a gente criou um projeto que está só no primeiro módulo, que a gente chamou de Escola de Expressão, onde aí a ideia é, depois desse primeiro módulo que é mais negativo, quer dizer assim, você tem que recuperar a organicidade física, seja da voz, seja da postura, da musculatura, que em geral... Hoje em dia todo mundo... Né, todo mundo tá meio lengo-lengo, né? Eu falo que é a geração sem testo. Olha lá, não tem testosterona, pessoa. Exatamente. O menino não tem testosterona. Exatamente. E as meninas também... Tudo meio, assim. Né? Não faz atividade física. Não faz atividade física e não vai passa pra rua. O tempo todo jogado num sofá, né? Tem essa ideia... Sabe uma coisa que eu percebo muito? O pescoço do jovem. Né? Por causa da tela. A tela. Aqui, ó. Pode olhar, a maioria tem um calombão aqui. Sim. Eles exercitam só os polegares, né? E agora nem isso mais, né? Agora nem isso. Então, esse primeiro módulo é mais para... Tem essa dimensão, vamos dizer, de recuperação da organicidade, é o que eu chamo, né? Mas a ideia é fazer novos, mas entrando na questão da linguagem, não tanto ainda da tradução disso na divulgação ou como na publicidade. Sim, sim. Né? Que é uma coisa que eu mesmo estou descobrindo já há alguns anos, mas agora, especialmente, que tem postado mais no Instagram, enfim, eu estou tentando, porque, veja, eu falo de oratória e retórica, não dá para você usar truques de gatilho e nem falsear nada. Porque que vai contra o que você vende. Você está... Exato, você está... É um tiro no pé. Se bem que eu vejo o pessoal aí que vende algumas coisas de oratório, muitas vezes fazendo isso. Sim, né? Muito. Muito, né? Muito. Quer dizer, oratória, os caras confundem oratória com publicidade. Sim. Né? Sim. Com habilidade de convencer. Exatamente. E são coisas completamente diferentes. Exato. A oratória é uma ferramenta de convencimento, mas não é propriamente dita a habilidade de convencer. Sim. Passa por. Mas pode existir oratória sem nenhuma habilidade, sem nenhuma necessidade de convencer, apenas de comunicar. Né? Os famosos, quer dizer, se você pegar a história da retórica e da oratória, né, os famosos discursos fúnebres, por exemplo, né, o objetivo não tem os elogios, né, enfim, e mesmo é que as pessoas hoje em dia ligam tudo com a disputa política. Sim. Ou com a venda. Sim. Então, Sim. sempre é uma oratória aplicada. Sim. Né? Sim. E não a oratória propriamente dita, onde é expressar algo que está no seu coração mesmo. E hoje quem prioritariamente é o teu público-alvo, assim, de consumidores do teu produto de oratório? Olha, pessoas que gravam, hoje em dia multiplicou muito, né? As pessoas estão falando sobre o seu trabalho e gravando coisas para a internet. Sim. Então, uma boa parte do público é essa. E tem alguns comunicadores que já têm, agora, com essa ideia da escola,
nós fomos para um outro patamar, vamos dizer assim, onde pessoas que já têm um bom público e já fazem um trabalho na internet, descobriram, né, o meu trabalho, enfim, e que estão procurando ampliar a sua expressão, corrigir, às vezes, problemas de articulação. Na articulação também se perdeu muito também com essa coisa do celular. Total. Você fala e já comunicou, então você não... A sua voz articular. não ocupa mais lugar no espaço. Que, né? O teatro faz isso muito bem. Muito bem, Eu tenho percebido isso que você falou, né? A maioria das pessoas querendo se comunicar, mas eu achei interessante o que você falou, né? E que pessoas que já estão num patamar elevado procuram esse fino acabamento. Sim. Né? Toda vez que você vai subir um degrau, você precisa polir a bolinha. E eu vejo isso muito acontecendo. E aí eu cito isso para algumas pessoas que... Cara, a Marisa Monte, que é uma exímia cantora, faz aula de canto. Sim. Certo? Então, assim, por que você acha que você não precisa disso? Né? Então... Você viu os atores também, Marília Pêra, que além de uma grande atriz, cantava muito bem em palco, né? Até velhinha lá estava fazendo aula de canto, está fazendo aula. Marco Nanini, enfim. Não tem fim Não tem fim, porque é uma expressão, é um exercício, tá ligado à musculatura, o que você falou tá ligado à postura, expressão, alma, sentimento, emoção. O que você diria que são assim os 3 maiores erros que uma pessoa pode cometer na comunicação? Em termos de oratória. Em termos de oratória. Bom, pelo menos se a gente pensar nessa comunicação que as pessoas estão usando muito hoje mesmo, que é no vídeo, né? Você grava. Muitas vezes, um erro fundamental é que a pessoa se observa. Né? Quer dizer, você tem uma ideia de excelência e tem que tê-la, né? Mas na hora da comunicação mesmo, você não pode estar com o foco em si mesmo. Em si mesmo, na se sua olhando imagem. No espelho. Né? Olhar no espelho também. As pessoas acham que assim, treinar diante do espelho é bom. Eu não aconselho. Eu também não. Né? Porque, por definição, você não pode se ver. Toda a autoimagem está errada. Né? Eu costumo dizer até que... Fantástico isso. Esquece esse negócio de autoimagem. Porque, por definição, a autoimagem é errada. É uma abstração. A autoimagem é você representando você mesmo para si. Exato. Né? Você cria um personagem para você mesmo. E aí, onde é que você está? Exato. É isso? Exato. Um dos exercícios que eu fazia com alguns clientes meus, lá para trás a gente fazia esse início desse media training, não tão aprofundado como você faz, mas a pessoa, cara, precisa destravar para gravar. Eu fazia gravação indireta. Ficava conversando com a pessoa aqui, com a câmera ali. Certo. E aí a pessoa fala, nossa, como ficou bom, ficou natural e tal. Porque você está conversando comigo. E ter essa habilidade de falar assim para a câmera leva tempo. Leva tempo. E também, especialmente quando é gravado, ainda se você está numa live, é mais fácil porque você de fato está em contato com as pessoas. Você sabe que a pessoa está te ouvindo aqui e agora. Sim. Né? Mas quando você está lá diante da câmera, você vai postar depois, você tem que conseguir assim, imaginar que tem alguém ali mesmo, que você não é com a câmera que você está falando. E eu acho que essa é uma grande dificuldade das pessoas. E você, assim, eu percebo que os grandes comunicadores, eles conversam de uma maneira que é como se eles estivessem literalmente conversando com uma outra pessoa, contando algo para um amigo, de uma maneira muito natural. Sim. E isso é treinável também. É treinável. O que mais que você acha que seria um erro assim, importante que você vê as pessoas cometendo? Bom, o próprio meu ensinamento, vamos dizer, está baseado em 3 eixos fundamentais. Legal. Que é ressonância vocal, aquilo que a gente já falou, e que, de fato, as pessoas... Às vezes a voz é muito desagradável, porque se eu boto minha voz aqui, eu continuo dizendo as mesmas coisas e com a mesma coerência. Mas aí você sente que tem alguma coisa errada. Você não sabe... A maioria das pessoas nem identifica onde está o problema. Sim. Né? Mas é na voz, né? Segundo, respiração. As pessoas respiram muito mal hoje em dia. Não tem a respiração orgânica e abdominal. Né? E as pessoas, lá de baixo, lá né? De baixo. Lá do umbigo. Lá do umbigo. Basta você ver um bebê
Ele não respira só respira com o ombro, no né? abdômen. É. Na verdade, claro, é o diafragma que está apertando, mas nunca ninguém viu um diafragma. Né? E abdômen todo mundo vê. Então é melhor pensar que é o abdômen mesmo, porque Sim. ele arredonda mesmo. Sim. Né? Então a respiração, recuperar, porque é a base da fala. A fala é uma coluna de ar que você está, né, projetando. Sim. Né? E postura, que as pessoas também sentam muito mal no dia a dia, está sempre tudo muito largado. Se eu soltar a minha... se eu estiver dizendo de novo as mesmas coisas que eu estou dizendo, mas nessa posição, você já perde um pouco do interesse. Muda completamente a voz. Muda a voz, cai, né? Fica uma coisa, fica meio assim, desinteressante. Parece que eu não estou... Parece não, eu não estou interessado de fato, mesmo que eu, na minha cabeça, acho que estou interessado. Sim, porque a expressão corporal é outra. Exato. Né? A expressão corporal é outra. O teu interesse é visível quando você está interessado de fato. Sim. É por isso que, assim, lá no início da nossa conversa, né, quando você perguntou quem se comunica melhor, de fato é quem é apaixonado pelo que faz, pelo que está comunicando, porque isso se traduz, o cara começa a falar daquilo, o olho brilha, né, tudo ganha em expressão. Mas se você observar isto, você pode inverter isso também. E, hoje eu não estou muito afim de trabalhar, não importa, se eu vier para cá, parece que eu estou afim, não parece? Porque você aprende a fazer. Você aprende a fazer, você adquire um certo domínio da musculatura. Então, eu acho que a maioria de nós, o povo mesmo, está num tônus muscular abaixo do normal. Está tudo meio solto, e essa coisa fica meio ameboide, né? E desinteressado. As pessoas não sabem por que elas não estão interessadas nas coisas e às vezes acham que é problemas de outra ordem. Quando não, é um problema muscular. Romantização das doenças mentais. Exatamente. Que é um tema incrível. A coisa também. da depressão. Hoje todo mundo é deprimido. Eu também, se eu começar a pensar na minha vida e abandonar meu corpo, eu vou ficar deprimido. Com certeza. E o que um profissional que vai te contratar, o que ele pode esperar do trabalho ao final desses 6 meses? O que você, ao longo dessa jornada que você tem se dedicado a esses profissionais, o que você tem visto de mudança na vida deles? Olha, exatamente, a mudança na voz, na maioria dos casos, em 2, 3 semanas, a pessoa já diz que minha voz mudou completamente, eu percebo, né? Então, é vamos dizer, uma comunicação mais efetiva porque mais orgânica, viva, né? Ele vai, inclusive, seu próprio dia a dia vai ganhar outra qualidade. Autoestima, né? Autoestima. E engajamento, eu uso é um galicismo, mas em português eu não conheço palavra melhor. Sim. Né? Você vai estar mais engajado nas suas coisas, na sua vida pessoal, nas suas relações pessoais. Né? Você vai estar mais atento e disponível. Acho que disponibilidade é uma coisa que esse trabalho dá. Aí, especialmente do ponto de vista da musculatura. Quer dizer, tem uma coisa que até eu trabalhei naquela certificação do Ítalo Marcilli, né? Um dos módulos é meu. Legal. Sobre artes cênicas. E logo no início eu digo para as pessoas, olha, você tem que sentar sobre os seus isquios, né? Esses 2 ossos da bunda aqui. Né? E muita gente, mesmo psicólogos, não sabiam nem que não sabiam o nome desses ossos. Sim. Né? Faz uma diferença enorme. As pessoas dizem, quando eu sento sobre os isquios, eu estou mais disponível. E isso é evidente, porque quando eu solto a bacia aqui, eu já descanso. Então eu já desconecto um pouco com você. Relaxou, né? Relaxou. Relaxou demais. Então na verdade, você vai se livrar de maus hábitos adquiridos, que se tornaram como uma segunda natureza. A fala, geralmente a sua voz não está ressonando como ela de fato deveria, ressoando. Mas não é, e aí é uma espécie de disfunção, de descolamento entre a tua figura corpórea e a voz que vem, né? Ou seja, não trabalhou a voz, você perde potência. Perde potência. E perdendo potência, você perde execução, você perde oportunidade.
E não só a voz, é muscular também. Sim. Você vai começar a descobrir que é possível colocar-se numa condição física adequada para os seus trabalhos, até para o seu descanso. Sim. Bom, chegamos ao final da entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para esses profissionais hoje que estão precisando da rede social. Eu falo que a maioria das pessoas não está indo para a rede social porque gosta. Está indo por uma necessidade. Sim, sim. Né? O que você diria para essas pessoas hoje? Você que está tendo um bom desempenho de rede social do ponto de vista, né, de trabalho, de expressão, e a gente sabe que é um trabalho mais árduo. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa que hoje fala, putz, eu preciso entrar e eu ainda estou em dúvida e eu não sei o que fazer? Bom, tem um ponto fundamental que é, se você está interessado em algo, está falando sobre algo e você está interessado nisto, a pessoa se interessa. Se você não está interessado, a pessoa não se interessa. E se você fingir que está interessado, ela finge que está interessada também, mas não se interessa. Sim. Então a primeira coisa é assim, fale sobre aquilo que você ama, sobre aquilo que tem valor para você. Esse é o primeiro ponto, né? E se eu não amo nada, bom, então não fale. Mas eu tenho certeza que tem algumas coisas na sua vida que te interessam profundamente. É sobre essas coisas que você tem que se debruçar e estudá-las profundamente, mergulhar nisso. Não seja superficial, nós estamos precisando de pessoas que mergulhem na sua área de interesse e que, de fato, elevem, vamos dizer assim, a situação da população em geral, que é muito passiva, como a gente disse antes. Nós estamos precisando recuperar esse Brasil da década de 50, 60. O auge. Se a gente começa a ler os jornais da época, enfim, não dá nem para comparar um país. Parece que é outro país. É outro país. E nós estamos já num trabalho, acho, de recuperação, mas é preciso dedicação e é preciso cooperar mesmo. A palavra é essa, operar junto, trabalhar junto. Então, fundamentalmente mergulhe naquilo que você ama e daí traga isso para a maioria da população. E, evidentemente, bom, esses problemas mais de ordem corpórea, faça lá os meus cursos, enfim, que a gente está oferecendo exatamente as condições materiais mesmo da oratória, né? Quer dizer, essa capacidade de falar e não o estudo, enfim, que são coisas que cada um já tem a sua área e já pode, independentemente de mim, fazê-lo, né? Sem dúvida. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo incrível. E eu agradeço a audiência de vocês no Rodricast. Eu vou deixar todos os contatos do Roberto na descrição desse vídeo e você vai poder ter o prazer de conhecer essa pessoa incrível e melhorar a sua oratória. Obrigado pela audiência de vocês e aguardem os próximos episódios do Rodricast.